Fala moçada, vamos então começar a nossa quarta aula de MHS, né? Essa aula hoje já começa a ter um pouco mais de ponta, né? A gente vai fazer algumas demonstrações de algumas equações, tá? É muito importante e vamos com fé, vai com raça, não desiste não. Foco aí na concentração que você vai entender essa matéria que é muito linda, certinho? Legal. Galera, eu fiz com vocês a função horária da posição, né? Te expliquei como é que a gente acha que ele fizeram, que normalmente é problema para algumas pessoas. Hoje a gente começa a função horária da velocidade, né? Lembrando, eu disse para você que tudo do MHS pode ser entendido como projeção do MCU anti-horário, certo? Então vamos aqui. Pega aquela nossa partícula que está em MCU, ela tem uma velocidade que eu chamo de VC. O que é o VC? É a velocidade do MCU. E se é MCU uniforme, esse VC tem um módulo constante, né? E quanto que é o módulo da velocidade no movimento circular? Você pode calcular por ômega-r, que no nosso caso o raio da trajetória coincide com a amplitude. Então a gente usa aqui o famoso VC igual a ômega. Tudo bem? Legal. Aí, gente, lembre-se, o vetor velocidade está lá na nossa aula de cinemática vetorial, tá? A velocidade aqui é instantânea, porque em cada instante ela muda de direção, né? E o vetor velocidade, ele é sempre o quê? Tangente à trajetória, não esquece disso. Legal? Beleza. Quem é a velocidade do MHS? É a projeção da velocidade do MCU. Então, se eu projeto aqui ó, a velocidade do MCU, eu tenho a velocidade do MHS, tá? Que eu chamei só de V, tá? E por que eu pus o menos? Porque aqui ela está contrária à trajetória. Aí, para facilitar os meus cálculos, né, a minha visualização matemática da coisa, eu peguei esse menos V e pus aqui em cima. Vamos brincar de geometria. Olha só. Se esse ângulo é φ, esse ângulo aqui é φ, ó, alternos internos. Como essa reta é tangente e essa é radial, elas são perpendiculares aqui, ó, aqui é 90 graus. Se aqui é φ, aqui é o quê? 90 menos φ, ó, tá aqui. Agora, tá vendo esse triângulozinho aqui, ó, de cima? Aqui é 90. Aqui é 90 menos φ, então lá em cima é o quê? φ. Inclusive eu peguei esse triângulo e pus ele aqui, ó. Sem vetor, sem nada, porque o que me interessa é as medidas. 90 graus menos V e VC, ó. E aqui eu vou aplicar o seno, né? Quem é o seno? Quem é o seno do ângulo? Seno é o cateto oposto, que é o menos V sobre VC. Passa esse cara para o lado de cá, fica quem? Menos V, que ficou de lá, igual a VC seno alfa. Multiplico por menos 1, né? Troco o sinal de todo mundo, inverte. Aqui fica mais, aqui fica menos. E aí eu troco, gente, para finalizar. Ó. Quem é a velocidade? Ó? É menos, quem é o VC? Ômega A, seno de φ. Esse φ é aquele argumento angular que eu ponho em função do tempo. Quem que é? O ômega t mais φ0, né? O ômega t mais φ0. Agora, perceba que isso aqui é um argumento angular. Se é um argumento angular, os limites dele, né, do seno de qualquer coisa, é de quanto? De menos 1 a mais 1. Então, se vai o seno de qualquer coisa que aparecer aqui dentro é de menos 1 a mais 1, quais são os limites da velocidade? Quais são os extremos da velocidade? Vai ser o quê? Mais ou menos vezes menos ômega vai ficar o quê? Mais ou menos ômega A. Né? Que são os limites da velocidade, que eu já falei, zóio, chamo de velocidade máxima negativa e velocidade máxima positiva. Tá? Muitos colegas chamam de velocidade máxima e velocidade o quê? Mínima. Eu gosto de tratar máxima positiva e máxima negativa. Beleza? E só para fechar essa partezinha aqui de projeção, perceba como é interessante isso aqui, ó. Lembra que nos extremos a velocidade do MHS é zero. Daqui para cá ele vai aumentando, daqui para cá ele vai diminuindo, depois ele aumenta e diminui, não é? Olha que legal aqui, ó. Você pode pegar a animação disso no YouTube mesmo, tem, tá? Várias animações. Você está vendo o vetor? Ele é tangente à trajetória.
Quando ele está aqui, ó, a projeção dele no eixo das abscissas é nula. À medida que ele vai inclinando aqui, a projeção vai aumentando. Quando ele chega aqui no π sobre 2, 90 graus, a projeção é ele mesmo. Então a velocidade máxima negativa aqui, ó, quando ele está indo para lá, a partícula do ômega-s está indo para lá, ó, é o menos ômega-a. Aí daqui para lá, o que acontece? Ela vai diminuindo, 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 diminuindo. Chega aqui, ela é nula, ó, certo? E aí daqui para cá, ela vai aumentando positivamente, ó. Então quando ele estiver aqui, ó, a partícula do MCU estiver aqui embaixo, ó, 270 graus, 3π sobre 2, a projeção é ela em tamanho real, mais ômega-a, ó. E depois ela vai diminuindo, diminuindo até zero de novo. Olha que legal, né? Bacana isso, né? Então, você consegue essa visualização lá no YouTube. Eu estou aqui fazendo com a mão aqui, uma coisa que dá para você perceber também, tá? Mas enfim, tá aí, né, a função horária da velocidade, os limites máximo e mínimo, ou eu chamo de máximo, né? Máximo positivo, máximo negativo, da função horária da velocidade. Aí você vai e me pergunta assim, ô Zain, lá no começo, quando você falou de energia, você chegou numa fórmula da velocidade máxima. Então tem duas fórmulas para a velocidade máxima? Tem. E como é que fica isso? Espera só um segundinho. Então, pessoal, olha só, acabamos de ver, né? Estava aqui, ó. Velocidade máxima, então, mais ou menos ômega-a. Só que, né, a gente acabou de ver isso. Só que também a gente viu lá no começo que a velocidade máxima era quem? Mais ou menos a raiz de k sobre m. Espera aí, velocidade máxima. Então essa expressão 1 é igual a 2. Se eu igualar as duas, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso chegar aqui, ó, o mais ou menos com mais ou menos eu cancelo. O A com A eu posso cancelar. O que sobra? Eu posso dizer que a pulsação do ômega-s, né, ela pode ser encontrada extraindo-se a raiz de quem? Da constante elástica sobre a massa. Guarda isso, que isso aqui pode ser importante para você, tá bom? De vez em quando a gente precisa dela. Só que, o que eu queria mostrar mais é o seguinte. Lembra que o ômega, né, 2π sobre período? Então, no lugar desse ômega, eu vou substituir, ó. 2π sobre t é a raiz de k sobre m. Se eu inverter aqui, ó, os dois lados da equação ao mesmo tempo, eu não altero ela. Então, eu jogo esse para cima e esse para baixo, de cá também. Então, vai ficar t sobre 2π igual a raiz de quem? M sobre k. Passa esse 2π para cá, ó, aí eu chego nessa expressão. Que expressão é essa? É o período do sistema massa-mola. Olha que legal. E aqui, cara, você pode confirmar uma coisa bem legal, né? Que dá para você visualizar isso, tá? Tem até simuladores disso também na internet. Se eu tiver uma massa fixo K, vamos pensar, eu tenho um K fixo. Note que o período e a massa são diretamente proporcionais. Ó. Massa grande, período grande. Período grande significa muito tempo para ir e vir. Pensa comigo. Você tem uma mola, constante fixa. Aí eu tenho um objeto muito pesado. Se ele é muito pesado, ele tem muita inércia. É muito difícil você romper ou modificar a inércia dele, né? Você tirar ele da inércia. Seja para produzir movimento, ou seja para freá-lo ou acelerá-lo. Tá? É muito difícil. Então o que acontece? A tendência é que esse bloco oscile mais devagar, se ele for muito pesado. Em contrapartida, se o M for pequenininho, o T é pequenininho, ele oscila rápido. Inverte. Põe fixo o valor de M e pensa no K. Mola com constante alta é uma mola mais dura. Então ela tende a oscilar mais rápido. Né? E se ela oscila mais rápido, tem uma frequência maior, o período é o quê? Menor. Não preciso dizer para você que frequência é o inverso do período. Se eu quiser essa equação da frequência, é só inverter tudo, né? 1 sobre 2π, raiz de k sobre m. Tá? O que se cobra mesmo, geralmente, é o período. Beleza? Tá aí, né? Já uma consequência da função horária da velocidade, e que eu vou te falar outra bem legal agora. Então, galera, para encerrar essa parte que envolve a velocidade, presta atenção mais nesse detalhe aqui que eu separei para você. Se a gente pegar aqui, ó, a função horária do x, né?
x igual a A cosseno de ômega t mais φ0. Lembra que este ômega t mais φ0 é o argumento angular, é o φ. Então eu coloco ele aqui, ó, isolo o cosseno. Quem é o cosseno? X sobre A. Pega a função da velocidade, que a gente acabou de trabalhar. Pega o argumento angular, chamo de φ. Isolo ele. Joga esse menos ômega para lá, seno de φ, V sobre menos ômega A. Estou brincando de matemática, olha que bacana. Isso aqui você lembra bem, você sabe disso mais do que eu. Seno ao quadrado de qualquer ângulo, mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a quem? 1. Famosa relação fundamental da trigonometria. E aí, gente, se eu pegar o seno, né, o seno de φ, que é isso aqui, ó, ao quadrado, mais o cosseno, que é isso aqui ao quadrado, vai dar 1. Fazendo essa continha, né, tudo ao quadrado, ou menos vai sumir, né, porque ao quadrado vai ficar positivo. Então, ômega ao quadrado, tudo positivo. E aí, o que eu faço? Vou tirar o mínimo múltiplo comum disso aqui, ó, que é 1. O mínimo disso aqui, desse 1, é isso, ó, é ômega ao quadrado. Isso por isso dá 1 vezes v ao quadrado. Isso por isso dá ômega ao quadrado, vezes x ao quadrado, né? Ômega ao quadrado, x ao quadrado. E isso aqui por 1 dá ele mesmo, multiplica por 1. Fechou. Cancela os denominadores. Joga esse cara para lá. Ó. O que vira? V ao quadrado igual a quem? Ômega ao quadrado menos esse termo. Pega o ômega ao quadrado, põe em evidência. Fica isso. Olha que equação bacana. Sabe que equação é essa aqui? É o equivalente. Ele está estudando movimento harmônico. Então eu chamo que isso aqui, ó, é o equivalente a Torricelli aqui no MHS. O equivalente, tem nada a ver com Torricelli. Tudo bem? Mas é uma equação equivalente a Torricelli. Que serve, por exemplo, lembra da aula passada? Que eu mostrei pela primeira vez a relação do MHS para você. E no final a gente fez aqueles probleminhas, né? De achar o φ0, né? Com várias opções. Por exemplo, lá naquele problema, né? Que ele ia de mais 10 a menos 10. O cara podia te pedir assim, né? Ele falou assim, escreva a função horária, tem esse item lá. Quando a partícula passa por menos 5 raiz de 3 indo para a origem, né? Pedia isso. Mas ele poderia ter te pedido também. E calcule a velocidade nesse ponto. Como é que você calcula a velocidade aqui nesse ponto? O que você fez? Bom, só um segundinho. Ok, olha só. Então, aquele problema que a gente estava fazendo, né? Lá no passado. Qual a velocidade no ponto menos 5 raiz de 3? Lembre-se, como ele está oscilando, eu posso ter essa velocidade negativa ou positiva. Você ia encontrar dois valores. Como que você encontra esse valor? A gente já tinha calculado o ômega. Se não me falha a memória, era π sobre 4. Então você tinha o ômega, tá? Você tinha o ômega, tinha o A, que era 10, e aqui eu estou te dando a posição, ó. Então, no ponto x igual a menos 5 raiz de 3, quanto que é a velocidade? Você joga aqui e faz a conta. E aí, quer dizer, como é v ao quadrado igual a alguma coisa, então o que vai ser matematicamente correto? V igual a mais ou menos alguma coisa. Ó. Mais ou menos alguma coisa. Tá certo? Então, é uma equação a mais, tá? É um facilitador a mais. Como eu disse no começo da matéria, o MHS, ele é uma matéria que tem muita fórmula. Mas ter muita fórmula não é uma coisa tão ruim. Significa que você tem muitas saídas. Ok? Galera, por questão de logística de tempo, não daria tempo, um tempo bom para ficar em uma aula muito grande, eu vou encerrar essa aula aqui, tá? Tá faltando eu te apresentar a função horária da aceleração, que vai ser rápido, e os gráficos do MHS, que também não vai demorar muito. Então eu vou encerrar essa aula, na nossa próxima aula eu encerro a matéria de MHS com vocês. Não vai ser uma aula tão longa também, ok? Então, grande abraço para vocês, bom estudo e tchau, tchau!